Tem uma confusão que derruba a fé de muita gente e, ao mesmo tempo, rende profecia de internet. Chamar tribulação, grande tribulação, ira de Deus e dia do Senhor, como se fosse tudo a mesma coisa. Só que quando você mistura as palavras da Bíblia, você mistura também o medo, a esperança e a cronologia. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira. 1 Tei 5:9. E os profetas descrevem o dia do Senhor como trevas e juízo. Joel 2, Sofonias 1. Como isso se encaixa sem contradição? A resposta está no significado real dos termos. E o mais sério, essa confusão muda tudo. Ela muda como você lê Mateus 24, como você interpreta Apocalipse, como você entende 2 Tessalonicenses 2, e até como você vive hoje, em vigilância ou em pânico. Hoje, nós vamos fazer algo simples, mas poderoso. Separar cada termo do jeito que a Escritura separa. Sem sensacionalismo, sem marcar datas, sem teorias conspiratórias. Só Bíblia, contexto e um mapa claro. E no final, você vai conseguir responder com segurança. O que é tribulação? O que é grande tribulação? O que é ira? E o que é o dia do Senhor? E por que confundir isso transforma profecia em confusão? Se inscreve no Estudos do Fim, deixa o like e comenta. Qual termo mais te embaralha? Dia do Senhor, ira de Deus ou grande tribulação? Escatologia bíblica não foi dada para entreter curiosos, mas para afirmar os santos. Por isso, cartas como 1 e 2 Tessalonicenses existem, para consolar, corrigir boatos e colocar o coração da igreja em sobriedade. 1 Tes 4:5, 2 Tes 2. O problema é que a gente costuma colocar rótulos antes de ler o texto. Tribulação vira um bloco único. Ira vira sinônimo de qualquer sofrimento. E dia do Senhor vira um evento confuso que cada um define do seu jeito. A Bíblia não trabalha assim. Hoje, vamos usar um método simples. Primeiro definimos os termos pela própria Escritura. Depois vemos como Jesus e Paulo usam essas palavras. E então encaixamos isso em Daniel e Apocalipse com humildade, sem forçar cronogramas artificiais. Quando houver divergência entre posições, pré-tribe, pós-tribe, pré-ira, nós vamos tratar com respeito. Aqui ninguém precisa vencer debate. A meta é entender o texto e sair com fé mais firme, não com ego maior. Então respira, abre a Bíblia e vem comigo. A diferença entre tribulação, grande tribulação, ira e dia do Senhor não é um detalhe. É a chave que destrava a leitura do fim dos tempos. Tribulação, no uso mais básico, é a aflição. Jesus não prometeu um caminho sem dor. Ele prometeu vitória no meio da dor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso já quebra um mito perigoso. Sofrimento não significa automaticamente que Deus te abandonou. Paulo reforça essa realidade quando diz que, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Não é uma maldição, é a estrada do discípulo. Tribulação é a temperatura de um mundo caído, onde a fé é provada e a esperança é refinada. Em 1 Tessalonicenses 3, tribulação aparece com um rosto mais específico: perseguição. Paulo lembra que os crentes não deveriam se mover com estas tribulações, porque eles foram advertidos de que elas viriam. 1 Tes 3:3-4. Ou seja, tribulação pode ser a pressão do ambiente contra o Evangelho. Isso é importante porque Apocalipse nasce exatamente nesse clima. João se apresenta como companheiro na tribulação. AP 1:9. Antes de ser uma linha do tempo, Apocalipse é uma convocação à perseverança em um mundo que odeia o testemunho de Jesus. No sermão profético, Jesus descreve tribulação como parte do cenário final. Sereis odiados, muitos vos trairão, o amor se esfriará. Mateus 24:9-12. Repare, é o comportamento humano e espiritual do mundo em colapso, com engano, traição,
e perseguição. Isso tem cheiro de tribulação, não de ira derramada ainda. Por isso, quando a gente chama toda dor de ira, a gente distorce o texto. Tribulação pode ser sofrimento permitido por Deus, mas causado por homens, sistemas, guerras, perseguições e pelo próprio desgaste do mundo. A Igreja sempre viveu isso em alguma medida. E aqui entra uma distinção crucial. A Bíblia fala de tribulação em sentido geral e também fala de um período singular que Jesus chama de grande tribulação. Mateus 24:21. Tribulação é uma realidade. Grande tribulação é um auge profético. Mas uma coisa não elimina a outra. O crente, então, precisa aprender a não ler qualquer crise como o último capítulo e também não viver anestesiado. A Escritura cria um equilíbrio. Você não entra em pânico a cada notícia, mas também não dorme espiritualmente. Você discerne. Quando você entende tribulação assim, duas curas acontecem. Você para de achar que Deus falhou com você quando a vida aperta, e você para de usar profecia como combustível de medo. Tribulação não foi dada para destruir fé. Foi dada para revelar onde a fé está firmada. E agora, com tribulação bem definida, a próxima pergunta fica inevitável. Se tribulação é aflição e perseguição, então o que a Bíblia chama de ira? Porque Paulo diz que não fomos destinados à ira. E isso não pode significar não sofrer nunca, já que os próprios crentes sofrem tribulações. Ira, na Escritura, é uma categoria moral e judicial. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Reime 1:18. É Deus reagindo santamente contra o pecado, não apenas a vida ficando difícil. Isso muda tudo. Nem toda dor é juízo, mas existe juízo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo é muito claro. Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tes 1:10. E mais, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação. 1 Tes 5:9. Se tribulação faz parte da caminhada cristã, então ira aqui precisa ser algo diferente de pressão do mundo. Quando chegamos em Apocalipse, ira aparece com peso explícito. Em Apocalipse 6:16-17, pessoas aterrorizadas falam do grande dia da ira e da ira do Cordeiro. A linguagem não descreve apenas perseguição, descreve pavor diante de intervenção divina. Em Apocalipse 14:10, aparece o vinho da ira de Deus. E em Apocalipse 16, as taças são o auge do juízo, as taças da ira. Aqui o texto não está sugerindo, está declarando. A Bíblia usa ira para descrever um tipo de ação que vem de Deus em resposta à rebelião. Isso não significa que Deus seja caprichoso. Significa que Deus é santo. E na Bíblia, a santidade de Deus não é decorativa. Ela exige justiça. Por isso, o fim dos tempos não é apenas história acontecendo. É Deus julgando a história. Ao mesmo tempo, a Escritura mostra que Deus sabe preservar os seus em meio ao juízo. O padrão do Êxodo, por exemplo, mostra juízo sobre o Egito e distinção do povo. Êxodo 8:12. Não é um molde automático para todo texto profético, mas revela um princípio. Deus não confunde os que são seus com os que persistem em rebelião. Por isso, quando Paulo diz não destinados para a ira, ele está criando segurança espiritual para a igreja. O crente pode enfrentar tribulação, mas não caminha para a condenação. A obra de Cristo muda o destino final e a relação do crente com o juízo. E aqui surgem debates honestos. Alguns entendem ira como condenação eterna. Outros incluem também os juízos finais descritos em Apocalipse. O ponto central do nosso vídeo é não fazer atalho. Se o texto chama de ira, trate como ira. Se chama de tribulação, trate como tribulação. Essa distinção cura um erro muito popular. Usar livramento da ira como se fosse promessa de vida sem sofrimento. Não é. E também cura o erro oposto. Usar qualquer tribulação como prova de que Deus está derramando sua ira sobre a igreja. Não está. O Evangelho não permite essa conclusão.
Agora falta a terceira peça, a mais ampla e, por isso mesmo, a mais abusada. O dia do Senhor. Porque muitos chamam dia do Senhor de tudo ao mesmo tempo, e o resultado é confusão. Vamos colocar essa moldura no lugar. Dia do Senhor nasce forte no Antigo Testamento. Joel soa a trombeta e descreve trevas e grandeza. O dia do Senhor vem, dia de trevas e escuridão. Joel 2:1-2. Não é um dia bonitinho, é um dia de intervenção que expõe o pecado e abala as nações. Sofonias vai ainda mais longe. Grande é o dia do Senhor, dia de ira, dia de angústia, dia de escuridade. Salmos 1:14-15. O profeta não está tentando te assustar por esporte. Ele está chamando ao arrependimento, porque o juízo de Deus é real. Amós quebra outra ilusão. Ai de vós os que desejais o dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Amos 5:18. Ou seja, quem vive em pecado não deveria desejar esse dia como se fosse vitória automática. O dia do Senhor é esperança para os fiéis, mas ameaça para os rebeldes. Isaías também usa essa linguagem para falar de juízo sobre soberbas e impérios, mostrando que o dia do Senhor tem um aspecto histórico e também aponta para o clímax escatológico, Is 13. Isso sugere que o termo pode funcionar como uma moldura ampla. Deus entra em cena para julgar e reordenar. No Novo Testamento, Paulo usa o termo em 1 Tessalonicenses 5. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tess 5:2. Para quem vive em trevas, será surpresa. Para quem vive em vigilância, não deveria ser. A ideia não é dar calendário, mas dar postura. Paulo então diz algo decisivo. Vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. 1 Tess 5:4. Isso não significa que a igreja sabe datas. Significa que a igreja vive acordada, sobriedade, fé, amor e esperança. Tess 5:6-8. O dia do Senhor é juízo para alguns e vigilância para outros. Pedro também fala desse dia em 2 Pedro 3, conectando-o ao juízo e à renovação, com uma visão de consumação. Deus encerrando a história do pecado e prometendo novos céus e nova terra. Isso mostra que dia do Senhor pode abranger o clímax do juízo e o horizonte de restauração. E aqui entra um texto que impede pânico. 2 Tessalonicenses 2. Alguns diziam que o dia do Senhor já tinha chegado. Paulo responde: não se perturbem, há marcos e eventos a considerar, como a revelação do homem da iniquidade. 2 Tess 2:1-3. O objetivo é curar histeria profética. Então, o dia do Senhor é a moldura da intervenção decisiva de Deus. Trevas para os ímpios, esperança e sobriedade para os santos, juízo real e consumação real. Ele se relaciona com ira, mas não apaga tribulação. Ele organiza, não confunde. Com isso, a grande pergunta aparece com mais maturidade. A grande tribulação e a ira de Deus são exatamente a mesma fase, ou há distinções dentro do cenário final? A Bíblia nos dá elementos para não simplificar demais, e é isso que vamos fazer agora. Jesus usa a expressão grande tribulação, em Mateus 24:21, descrevendo um sofrimento sem paralelo, e ele coloca esse período dentro de um contexto de engano, perseguição, ódio e pressão contra os seus. Isso mantém o sabor do termo. Tribulação como angústia intensa num mundo em rebelião. Daniel 12:1 ecoa. Tempo de angústia, qual nunca houve. E Daniel conecta esse tempo à intervenção divina e ao desfecho final, incluindo ressurreição. O texto sugere que a história caminha para um ápice, onde fidelidade e juízo aparecem com força. No Apocalipse, vemos dois movimentos lado a lado: o mundo perseguindo os santos e Deus julgando a terra. Em Apocalipse 13, a besta faz guerra contra os santos. Isso parece tribulação em forma de perseguição. Em Apocalipse 16, as taças derramam ira. Isso parece juízo direto. Essa diferença é um dos motivos pelos quais existem posições como pré-trib, pós-trib
e pré-ira. A pré-tribe entende que a igreja é tirada antes do período. A pós-tribe entende que a igreja atravessa e é reunida na vinda. A pré-ira tenta distinguir tribulação humana da ira derramada por Deus. Aqui, nós respeitamos irmãos, mas exigimos texto. O que não dá é colapsar as palavras. Se o texto diz tribulação, não chame automaticamente de ira. Se o texto diz ira, não reduza a problemas do mundo. O vocabulário bíblico existe para nos dar precisão, não para virar slogan. Mateus 24 também menciona a vinda visível do Filho do Homem e o ajuntamento dos escolhidos. Machine 24, 30, 31. E Paulo descreve o arrebatamento e o encontro com o Senhor em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tess 4, 16, 17. Muitos fazem paralelos, outros distinguem contextos. Seja qual for a leitura, a postura correta é reverência, não deboche. 2 Tessalonicenses 2 dá outro eixo. Paulo fala da manifestação do homem da iniquidade e da derrota dele pela aparição de Cristo. 2 Tess 2, 8. Isso impede duas distorções: achar que o mal vence e achar que profecia é qualquer coisa. Cristo é o centro e o final é do Senhor. Agora, sobre sobreposição, é possível que tribulação e ira estejam próximas na narrativa final, como elementos que se tocam no mesmo cenário histórico. Mas proximidade não é identidade. A mesma época pode conter perseguição contra os santos e juízo contra os ímpios, e o texto descreve cada coisa com termos diferentes. A grande armadilha é usar escatologia como combustível emocional. Alguns vivem aterrorizados, outros vivem viciados em novidade profética. Mas a Bíblia chama para a sobriedade. O sinal de leitura correta é uma fé mais firme, uma vigilância mais santa e uma esperança mais viva. Então, neste capítulo, a conclusão é simples e forte. Grande tribulação descreve um auge de angústia. Ira descreve juízo de Deus. E o dia do Senhor é a moldura dessa intervenção final. Agora, vamos transformar isso num mapa prático e narrável, para você ensinar e para o público entender sem se perder. Comece por 1 Tessalonicenses 4. Paulo fala da ressurreição e do encontro com o Senhor para consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tess 4, 18. Isso define o tom. Escatologia começa com esperança, não com terror. O fim é a vitória de Cristo sobre a morte. Em seguida, 1 Tessalonicenses 5 muda o foco para a vigilância. O dia do Senhor vem como ladrão para os que estão em trevas, mas não deveria surpreender os filhos da luz. 1 Tess 5, 2, 6. O propósito é formar uma igreja acordada, não uma igreja ansiosa. Aí vem a frase que impede confusão. Deus não nos destinou para a ira. Em Tess 5, 9. Mantenha a categoria. Ira é juízo santo de Deus, e isso não apaga a tribulação, porque o Novo Testamento inteiro ensina que os santos podem sofrer. O que não muda é o destino final em Cristo. Depois leia 2 Tessalonicenses 2 como vacina contra boatos. Paulo diz para não se perturbar como se o dia do Senhor já tivesse chegado. 2 Tess 2, 1, 2. Ele aponta Marcos e corrige o desespero. Esse texto é essencial para o nosso tempo, porque ele ensina que profecia não é para manipular a mente do povo de Deus. Em Mateus 24, leia com atenção ao fluxo. Sinais, enganos, perseguição, perseverança, e então a manifestação do Filho do Homem. Mateus 24. Jesus não dá licença para marcar datas, ele dá mandato para vigiar e permanecer fiel. A escatologia de Jesus é ética e espiritual, não apenas informativa. Em Daniel, especialmente Daniel 12, a angústia final aparece junto com intervenção e ressurreição. DN 12, 8, 1 e 2. Isso põe o foco no desfecho. Deus não está apenas descrevendo sofrimento, ele está prometendo justiça, separação e restauração. O fim não é caos eterno, é juízo e reordenação. No Apocalipse, use a pergunta-chave.
Aqui é perseguição do mundo contra os santos ou o juízo de Deus sobre os ímpios? Quando o texto fala de besta perseguindo, pense tribulação. Quando fala de taças da ira, pense juízo. AP 13, AP 16. Essa pergunta simples impede que você leia tudo como o mesmo fenômeno. E então, viva a aplicação que Paulo exige: fé, amor e esperança, vigilância e sobriedade. Tuntes 5:8. Vigiar não é ficar refém de notícias, é viver em santidade e discernimento. Sobriedade não é frieza, é equilíbrio. Esperança não é fuga, é coragem. Se você quer um sinal de que entendeu esse vídeo, ele é este. Você sai com menos pânico e mais reverência. Você sai com menos senso de espetáculo e mais senso de santidade. Porque o alvo do Espírito não é fazer a igreja virar plateia, é fazer a igreja virar testemunha fiel. E agora você tem o mapa em mãos. Tribulação é pressão e aflição no mundo. Grande tribulação é um auge profético de angústia. Ira é o juízo santo de Deus. E dia do Senhor é a moldura da intervenção final que traz trevas aos rebeldes e esperança aos que vigiam. Hoje você viu que tribulação não é automaticamente ira, que grande tribulação é um auge de angústia, que ira é juízo santo de Deus e que o dia do Senhor é a moldura profética da intervenção final anunciada pelos profetas e reafirmada por Jesus e pelos apóstolos. Mateus 24, 1 4, 5, 2 2, Daniel, Apocalipse, Joel, Sofonias.